Olá, pessoal! Neste vídeo eu estarei dando continuação à apresentação do jogo que foi feito para a disciplina de PO. Então, no caso, pelo que eu lembro, vídeo passado eu fiquei devendo também para falar para vocês, explicar um pouquinho como é o esquema de controles. Apesar deste vídeo ser focado já em explicar os aspectos de multiplayer, mas eu acredito que um pouco do que eu vou explicar, do que foi feito nos controles, para o computador vai ajudar também a entender um pouquinho a estrutura do projeto para o multiplayer também. Então, aqui vai existir uma classe chamada controller. Essa classe controller ela vai existir dentro, digamos assim, de uma tela virtual, digamos assim. Vai existir uma tela sobre uma tela e essa tela vai ser capaz, ela vai gerenciar os inputs do jogador. Por que aqui no caso é importante a criação dessa tela? Como vocês podem ver, antes de eu falar, antes de justificar, aqui vocês podem ver que da mesma forma que foi criada uma câmera e um viewport para o jogo, também foi aqui para o controle, é melhor dizendo, é da mesma forma que foi criado aqui no jogo. Ó, dá igualzinho, mas só que aqui as dimensões são diferentes. Isso é importante, vai dar para justificar isso um pouquinho melhor na parte do celular, do Android. Então, mas o que é que vai interessar para a gente? Aqui em relação aos controles vai ser criado um listener. Um listener ele vai esperar um evento acontecer, que no caso esse evento acontecer vai ser um input de uma tecla. No caso, são quatro inputs básicos. Vai ser o key up, o key down, o key left e o key right. Quando for feito algum desses inputs, esse daqui é o key down, no caso é quando a tecla é pressionada, e este é o key up quando a tecla for solta. Então, quando acontecer alguns desses inputs, lá no multiplayer demo, como eu mostrei no vídeo passado, vai ser verificado a partir do getter, que é esse daqui, is left pressed, é, se foi pressionado ou não. Lá embaixo vocês vão ver, tipo, quase como se fosse um getter mesmo. Aliás, é um tipo de getter. É, ele está retornando se o up está pressed e etc. Então, mas vamos para o que interessa para este vídeo. Eu espero que dê para ter entendido um pouquinho a lógica, que é criado um listener e esse listener vai estar esperando eventos. E no caso eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo como é que já funciona os aspectos de multiplayer. Por exemplo, ó, se eu começar outra aplicação, lá na tela do jogador vai aparecer outro jogador, ele está aparecendo aqui no canto. Então só redimensionar aqui. Então, ó, apareceu outro jogador e esse jogador também recebe os inputs. Aqui, só para esclarecer, a conexão ela não está sendo feita local. É uma conexão feita a partir tá sendo, não, local no sentido do local host, no caso. Mas ela é uma conexão LAN que ela está sendo feita a partir do wireless, que no caso é do IPv4. Por que eu estou ressaltando isso? Porque assim isso já indica uma possibilidade, já que o jogo já está mais estruturado para ter uma conexão com várias outras pessoas. Eu poderia ter algum outro computador para restar ao mesmo tempo. E na verdade até tenho, pelo que eu vou mostrar para vocês agora, só um segundinho. Pelo que eu vou mostrar para vocês, vai ser um outro dispositivo conectando ao mesmo tempo. Que, olha, pronto, olha, apareceu uma nave nova. E essa nave nova também está se movimentando. Esse dispositivo, no caso, é o celular, que também é um computador, né, no caso. E já mais no final dos vídeos eu vou mostrar os aspectos mais específicos do celular. Então vamos para o que interessa, que é mostrar como é que foi estruturado essa parte de multiplayer. Só um segundinho. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é que na parte da criação de algum multiplayer vai ter que existir, obrigatoriamente, um servidor e um cliente. No caso, o que a gente já viu até agora tudo é a parte do cliente, ou seja, quando você rodar na sua máquina, o que vai estar rodando nela vai ser esses aspectos bem aqui de cliente. Mas existe por detrás disso daqui tudo um servidor também recebendo os dados e gerenciando eles e fazendo também a emissão desses dados para os outros jogadores, que no caso
a emissão que ele faz em forma de broadcast. Mas eu vou mostrar algo para vocês. Tá? Vou mostrar algo para vocês que foi a biblioteca usada na criação do servidor. Por exemplo, o servidor está aqui no VS Code e como vocês podem ver, o servidor ele foi criado em Node. Mas aí se pergunta, oxe, mas por que você está fazendo em Node? Esse tempo todo você está mostrando que você fez o cliente em Java, você está mostrando os aspectos da programação em objetos em Java e tal. Então, as justificativas por que eu criei Node. Uma delas foi por causa que foi do tutorial que eu usei. Eu comecei o tutorial primeiramente por curiosidade, sabendo, ora bolas, como é que eu faço um servidor onde o cliente é em uma linguagem de programação e o servidor em outra. Então eu fiquei curioso e eu acabei ficando também por afinidade, porque eu tenho uma certa afinidade mesmo com o Node e eu achei essa parte da criação do servidor bem legível e deu até para entender um pouquinho como é que a parte do cliente interage um pouquinho com o servidor sem ter aquele muito rigor assim da linguagem de programação. Já eu vou partir mais para esses aspectos, só quero esclarecer aqui que o framework que foi usado foi o Socket.io. E esse Socket.io, ele é um framework que facilita muito as coisas em relação à criação de servidor. Eu até comecei a entender mais alguns aspectos, até mesmo em Java, na criação de servidor, depois que eu comecei a usar aqui no Socket.io. Eu vejo as coisas funcionando. Para quem quiser conhecer, aqui são tutoriais assim, tem a documentação muito boa, a comunidade é boa, tem exemplos aqui do que foi usado que já foi usado no Socket.io. Mas enfim, onde eu quero mostrar aqui vai ser um exemplo de um chat, de um chat que está conectado com o mundo todo. Eu recomendo para quem quiser ou para quem se interessar em mexer com sockets, esse Socket.io ele lhe recebe lhe recebe muito bem, digamos assim, são boas-vindas. Então, voltando aqui. Então, essa lógica de servidor e cliente, como é que vai funcionar? Então, pelo como eu entendi, vai ser semelhante um pouquinho semelhante à do controle, porque o controle ele vai criar um listener, no caso, que ele vai estar esperando o input. Aqui o que é que vai estar acontecendo? Aqui vai ser criado um servidor que ele vai estar esperando eventos que estão sendo enviados pelo cliente. No caso, os eventos estão sendo configurados aqui no método chamado config_sockets_event. E o primeiro evento que interessa para a gente é o evento chamado connected, ou seja, que o player se conectou. Assim que o player se conectar, ele vai ser instanciado um novo objeto staShip recebendo player ship, que no caso esse player ship é o test tree, a imagem da ship. E quando ele fizer isso, ele vai enviar para o servidor o evento. Aqui no caso ele vai estar sendo lido com connection, e esse connection na hora que for enviado vai estar recebendo. Ele vai mostrar no log, que no caso é aqui, Eu vou até mostrar a partir do começo para vocês, por exemplo, um cliente se conectando. Por exemplo, eu vou iniciar o servidor e a propósito, o servidor, a porta dele é configurada aqui e o cliente ele só vai precisar, ele vai precisar dizer o IP e a porta do servidor bem aqui, nessa URL. Então, o servidor ele foi iniciado, ele está esperando. E só para lembrar também, eu estou justificativa de ter usado o Node, porque o Node também é melhor de se visualizar ou de entender um pouquinho a programação assíncrona, que é aquela parte de threads, e eu achei bem mais amigável para isso. Tipo, eu não empaquei muito nessas partes, nesse rigor assim, de entender thread. Ou seja, então, aí voltando para cá. Aqui eu vou criar um novo jogo
E quando for criado um novo jogo, ó, vai aparecer que o jogador se conectou. E aqui também no servidor, quando um jogador é criado, aqui no log, como vocês podem ver, ó, é colocado no log que o jogador se conectou e ele vai ter um ID. A estrutura que é usada aqui no projeto, para cada player ele é colocado em um hash map. Um hash map a gente pode imaginar em algo parecido com um dicionário em Python. Cada jogador ele vai ter uma chave que vai ser o ID e para essa chave vai ter um objeto jogador sendo referenciado para ela. Isso ajuda a manter a integridade do servidor, por exemplo, não vai ter nenhum jogador com informações repetidas, eles vão ser únicos. Então, aí outros aspectos que vão ser colocados aqui, por exemplo, aqui, aqui é na parte que é colocado o ID do, do jogador no console e aqui vai ser o novo evento que é de novo jogador. Aqui esse novo jogador, quando um jogador novo for conectado, aqui no servidor, olha, vocês estão em new player aqui e new player, onde é que está o evento new player aqui? Quando tiver esse evento new player, o servidor ele vai fazer um broadcast, ou seja, falando para todo mundo que teve, ele vai fazer um broadcast falando para todos os outros clientes que teve um novo jogador no servidor. E o interessante do broadcast é que o servidor envia informação para todos os outros que não são o próprio cliente. Isso é interessante por quê? Porque na hora que a nave é movimentada aqui, essa nave, para o cliente, ela está sendo mesmo movimentada localmente. E o que vai ser enviado para os outros jogadores vai ser o broadcast que o servidor vai fazer. No caso, o servidor só vai se interessar em mandar para todos os outros jogadores que não são a própria nave, porque essa informação já é atualizada localmente. Então, digamos, isso ajuda também a economizar processamento, a ter mais integridade em relação às informações e etc. Da mesma forma que vão ter outros eventos. Por exemplo, quando o jogador for desconectado, também vai ser chamado, vai ter um evento chamado aqui, ó, jogador desconectado. Que no caso, quando o jogador é desconectado, ele é retirado da lista, que aqui no caso os jogadores estão em lista. E lá no cliente, os jogadores são lidos no hash map que eu falei. Aqui também esses jogadores eles vão ter ID, ó, como vocês podem ver, e outras informações, que no caso vai ser a posição X, o Y e o ângulo que ele está apontando, ou seja, porque quando o jogador estiver se movimentando para a esquerda, eu vou querer que a nave se incline para a esquerda e assim por diante. Aqui também vocês podem ver que são eventos bem simples de se entender. Aqui é mais para um começo de projeto mesmo, como eu tenho enfatizado. E aqui ó, o evento que vai ter, por exemplo, ó, o jogador se movimentou. Aqui ele vai pegar as informações do jogador e vai enviar essas informações do jogador para o servidor. E o servidor ele vai também receber esse tipo de informação e vai fazer o broadcast dessa informação para os outros jogadores. Ou seja, quando um jogador se movimentar, a informação também vai ser enviada para os outros, como já foi visto antes. Da mesma forma aqui, é mais a maneira de checagem mesmo. Quando um jogador se movimenta, para saber os dados aqui no console do servidor, o que o jogador tal fez. Aqui, como vocês podem ver, esse jogador ele tem um ID, mas depois eu também posso colocar outras informações. O jogador que tem esse ID, ele vai ter o determinado nome, determinada pontuação e etc. E, pessoal, então, eu acho que é isto, assim, para explicar a parte de multiplayer. Eu imagino mesmo que pode ter sido mais confuso em relação aos outros vídeos, porque eu posso ter trazido, mas um dos motivos mesmo da minha própria digamos assim, minha própria falta de profundidade nesses aspectos de servidor. Mas é algo que eu pretendo muito aprofundar melhor e confesso que eu pretendo aprofundar, mas não vai ser neste framework, porque simultaneamente eu já estou envolvido com outras coisas usando Unreal e o Godot, que são outras
são outras engines que a gente pode usar. Então, este projeto do Java mesmo é mais a demonstração para cá, mas não é nada que eu pretendo trazer pela frente. Mas então, é isso, pessoal. E no próximo vídeo eu vou trazer aspectos mais relevantes à criação do jogo no celular e espero trazer também alguma demonstração de como é que está sendo na tela do celular. Então, muito obrigado pela paciência e qualquer dúvida só faz um comentário ou posta que eu farei o melhor possível para esclarecer. Pois, tchau, tchau.